tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com um vídeo muito específico onde eu vou estar passando para vocês 50 dicas de drone do iniciante ao profissional. Tudo isso para que você faça vídeos melhores, fotos melhores, voos mais seguros e com certeza uma pilotagem melhor. Esse vídeo ele vai estar dividido em duas partes principais, que é justamente melhorar a sua experiência ao pilotar drones em geral e melhorar o resultado da sua captação com drones. É essencial que você consiga aprender tudo sobre o seu equipamento, pois assim você vai conseguir extrair os melhores resultados dele. E é justamente isso que nós ensinamos aqui no canal. Desde dicas de audiovisual com captação de câmeras, drones, quais são os melhores equipamentos para você, como também dicas de captação e dicas práticas de edição de vídeo, para que você esteja sempre evoluindo o seu nível no audiovisual. Então vamos lá para as dicas. Primeira dica, tenha um local confiável para decolagem e pouso. Dependente do local que você esteja, é necessário que você tenha um local confiável. Por quê? Porque assim, na hora que você estiver decolando, você pode evitar que você tropece alguma coisa, que você tenha algum tipo de acidente, alguma queda, à medida que você esteja decolando, por exemplo, se você estiver com ele na sua mão. E caso você faça isso do chão, é importante que seja um local limpo, que não tenha nenhum tipo de detrito ao redor que possa estar entrando ali no motor do drone e sujando isso. E também é importante você pensar nisso para na hora que você for pousar seu drone. Imagine que você quer que ele pouse ali na sua mão, você está num barco que está se mexendo muito, e aí você não consegue pegar direito, ele bate na sua mão, cai na água, pronto, você perdeu o seu equipamento. Então tudo isso você tem que avaliar na hora que você estiver querendo fazer justamente o seu voo. Segunda dica, teste bem o seu drone antes de você realmente sair disparado por aí voando. Muita gente não faz isso, mas antes de tudo é importante você ver como é que está o estado ali das hélices, se elas estão com alguma avaria, se o seu drone está funcionando bem, qual é a saúde da bateria, se ela está realmente bem encaixada no drone. Então, uma vez aconteceu um imprevisto onde uma bateria ela estava encaixada no drone, porém ela estava inchada. O drone levantou o voo, no meio do voo, o que aconteceu? A bateria saltou do drone. E aí, gente, quando a bateria salta, não tem nada que você possa fazer. Ele simplesmente vai despencar do céu e você vai perder o seu equipamento. Então, fica a dica. Dica número 3. Garanta um sinal forte de GPS antes de decolar e voar. Cara, vocês não têm noção do quanto isso é importante, independente do modelo que você tenha de drone. Porque assim, quando você tem o drone que esteja ali linkado ao sinal de GPS, à rede de GPS, ele vai ter uma estabilidade muito maior comparado do que quando ele está apenas no modo ATTI. Isso é muito importante, principalmente quando você está decolando ali, porque quando você está no modo ATTI, ele pode simplesmente vagar para um lado e para o outro. E isso pode ser algo que vai dar algum problema grande para você. E foi algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu estava em viagem em outro país, fui voar um Mavic 3 e pensei, ele é um Mavic 3, tem um sinal de GPS fortíssimo, vai estar de boa. Ele ainda estava ali com seus 10 a 12 satélites conectados, ainda não estava com o GPS full. Fui decolar, simplesmente o drone desconectou do controle, ele saiu vagando, sem rumo. E quando ele já estava próximo a pousar no telhado de outro local, que seria um risco muito grande, uma dor de cabeça gigante, no meio de uma viagem onde eu tenho passeio marcado, ele conectou no GPS e aí eu retornei o sinal dele e consegui voltar a ter o controle do drone. Tudo isso para vocês verem o quanto é importante você ter um sinal forte de GPS. Então, evitem voar antes que o sinal esteja totalmente conectado. Outra coisa, evitem o mau tempo. Gente, vocês vão voar, tá vindo uma tempestade, alguma coisa? Não voe, a não ser que você tenha plena ciência de qual é a direção do vento, qual é o local que está ali. Faça uma avaliação de risco muito bem feita antes de você realmente começar a fazer sua operação, seu voo de drone. Por quê? Porque assim você vai evitar muita dor de cabeça. Uma vez eu fui voar contra uma tempestade que estava vindo. Nisso que ela estava vindo, o vento veio com muita força e o drone, foi levado para trás. Tive que ativar o modo esporte e graças a Deus era um Mavic 2, ele teve força para voltar, conseguir pousar em segurança. Mas nem sempre vai ser o caso, principalmente se você tiver um drone que não tenha tanta resistência a vento. Então, fica a dica. Número 5. Veja bem qual é a direção atual do vento. Isso está linkado justamente à dica anterior, e é justamente o seguinte. Você está voando ali numa praia, e você está decolando e você quer fazer imagens daquela praia. Você vai voar primeiro na direção a favor do vento ou contra o vento? Isso é essencial para você saber a performance do seu voo. Se você vai primeiro na direção contra o vento, lutando, e depois você vai voltar no final do voo com a bateria já menor, você vai ter todo o auxílio do vento para você voar seu drone em segurança de volta até você. Se você fizer o contrário, pode ser que você perca seu drone. Porque apesar de você voar a favor no início,
Na hora de voltar, o seu drone vai gastar muito mais bateria para conseguir chegar até você. Então tenha noção da direção que o vento está para que você consiga planejar melhor o seu voo e toda a logística das imagens que você quer produzir ali. Próxima dica, não voe até o final da bateria do seu drone, porque isso é importante. Cara, chegou ali 40%, 30%, volta, porque isso vai evitar muito risco. Imagine que você está numa situação onde não está tendo nenhum vento, está tranquilo, porém chegou ali em 20%, 15% de bateria. Você quer voltar, aparece uma rajada de vento inesperada, principalmente em áreas montanhosas, e você não tem bateria suficiente para lutar contra o vento e chegar até o seu ponto. Imagina a dor de cabeça que é isso, imagine o prejuízo que você pode ter. Fora isso, tem que se atentar também à saúde da bateria, porque isso também vai afetar a saúde do seu equipamento. Quando você descarrega ela por completo, você está prejudicando mais a vida útil ali dessa bateria. O ideal é que ela fique ali até 30%, 20%, para que você consiga conservar mais essa bateria e ela venha a durar mais ciclos. Próxima dica, evite pousar e decolar o drone na mão. Eu pessoalmente faço muito isso, mas eu sei que tem um risco associado, principalmente para quem está começando, que não tem tanta experiência, porque na hora que você está ali pousando e decolando ele da sua mão, existe um risco sério de que se você pegar ali errado ou ele der uma pequena oscilação, principalmente em dias que está ventando muito, você pode ter um machucado na sua mão. Já aconteceu comigo umas 3, 4 vezes e graças a Deus foi só um machucado na mão. Tem gente que o drone vem na direção do rosto da pessoa e o cara tem um machucado mais sério. Então fica a dica, sempre que você for voar ou decolar da mão, tenha muito cuidado, levante bem o seu braço para você garantir que ele não esteja ali na área de raio de ação do seu rosto, né? Para que você consiga evitar esse tipo de imprevisto. E sempre que você puder, evite fazer esse tipo de pouso e decolagem. Decole do chão, de uma área mais limpa, ou tem aqueles landing pads que o pessoal tem de tipo uma lona que você coloca no chão para poder você voar e decolar e pousar ele com mais segurança, que isso vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa, encontre uma sombra para sua tela. O que seria encontrar uma sombra para sua tela? Você está ali voando, está no solzão, seu controle ali você não está conseguindo enxergar direito, isso pode prejudicar a performance do seu voo ou pode ainda contribuir para causar um acidente de alguma forma, pois você não está conseguindo enxergar muito bem como é que está ali a tua tela, mesmo que seja no brilho máximo. Então o ideal é que você compre aqueles sunshades, que é tipo uma sombrinha que você coloca em cima do controle para você conseguir ver melhor o que está ali naquela tela, ou você simplesmente vai para um lugar com sombra para você poder voar com calma, vendo bem o que é que está ali acontecendo. E outra dica é, se você tiver condições, compre um tablet com adaptador para você colocar no seu controle, caso seja um controle sem tela, para que você tenha aquela tela grandona ali, para você avaliar melhor o que está acontecendo durante o seu voo. Próxima dica, verifique todas as baterias e todos os seus cartões de memória antes de sair. Isso parece uma coisa besta, mas é essencial. Muitas vezes eu estou com pressa, pego as baterias, quando eu vejo uma delas está descarregada, uma delas está pela metade, o controle está com 40% de bateria, o cartão de memória que era para estar nele não está, graças a Deus eu tinha um backup dentro do controle, aí eu usei no lugar do cartão que deveria estar no drone. Então isso é um check que você faz, que não dura 3 minutos, mas que pode salvar muito você e te salvar muita dor de cabeça. Porque quando você menos espera, você está no trabalho pago, isso é essencial você fazer para garantir sua entrega ou que você pelo menos tenha um pouco mais de tranquilidade ao realizar esse tipo de trabalho. Próxima dica, defina a altitude do drone no Return to Home. Você apertou ali o Return to Home, o drone vai subir até uma altitude que já está setada e vai voltar. Se você não tomar cuidado e colocar uma altitude muito pequena, ele vai voltar em uma altura que pode ter presença de prédios, fios ou algo parecido. Então é bom você sempre deixar ela mais alta para garantir que ele vai voltar em segurança e depois pousar. Você pode fazer isso indo direto no menu do drone, vai lá nas definições de voo e você considera qual é a altura que você está pensando em fazer isso. Lembrando que pela legislação brasileira é até 120 metros de altura, então é bom você colocar ali entre 100 a 120 metros para garantir que não tenha nenhuma interação com algum prédio ou algo parecido. Próxima dica, antes de você simplesmente voar o drone e sair disparado por aí, deixa ele pairando ali para você ver o comportamento dele nesses primeiros segundos de voo, ver se não está com algum problema em alguma hélice, ver se ele está tendo algum probleminha com alguma coisa, antes de você simplesmente sair disparado por aí. Pois assim você pode detectar algum tipo de eventualidade, algum tipo de problema que ele esteja tendo antes de subir muito com a altitude dele
e ele simplesmente, por exemplo, despencar lá de cima e você tem um prejuízo maior. Não custa nada, você vai estar sacrificando aí 1 minuto, 2 minutos do seu voo antes de você realmente estar fazendo o voo, mas você vai estar tendo uma segurança maior durante toda a sua operação. Próxima dica é justamente conheça todos os regulamentos antes de você começar a voar. Gente, é simplesmente muito importante você fazer isso. Aqui no Brasil não é muito comum você ter fiscalizações relacionadas a regulamento para voos com drone, porém é essencial que você conheça todas as regras, pois pode acontecer, principalmente quando você está voando em capitais, que tem uma fiscalização ali, e é bom sempre você estar voando dentro da lei. Ou seja, sempre estar voando ali até 120 metros de altura, garantir que você está voando dentro de zonas que são liberadas para voo. Se você vai voar você está de férias, está voando em um parque nacional, algo assim, sempre peça autorização antes para o pessoal para ver se tem algum problema, alguma limitação relacionada a isso, para que você não tenha dor de cabeça. E claro, gente, vamos usar o bom senso, não vá perto de pessoas sem autorização, não ficar bisbilhotando a vida dos outros, pois tudo isso aí é bom senso, cara, isso é crime. Então, vamos evitar fazer essas coisas e conhecer bem os regulamentos de onde você está voando. Próxima dica. Vai voar para outro país? Conheça muito bem a legislação desses locais. Cada país vai ter suas regras, suas regulamentações de voo. Por exemplo, os Estados Unidos agora está implementando o Remote ID. Lá na Europa você tem toda uma legislação diferente sobre o uso de drones. Tem alguns locais que drones como o Mavic Mini você não precisa fazer o registro dele por estar abaixo de 250 gramas. Então assim, avalie bem antes de você... vou viajar para a Europa. Cara, pega as regras que você vai ter ali de drone na Europa, no país específico que você vai voar, para evitar uma grande dor de cabeça. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas no Egito é totalmente proibido o drone. Se você entrar lá com o drone, ele simplesmente vai ficar preso na alfândega e você só vai poder recuperar depois de uma grande dor de cabeça quando você estiver saindo do país. Então assim, pesquise muito bem antes de viajar para outro país com o seu equipamento. E a próxima dica aqui é: entenda como o Active Tracking funciona antes de você começar a justamente se rastrear. O que é o Active Tracking? Você seleciona você ali, o objeto de interesse, pode ser você, pode ser um carro, pode ser outra pessoa, e você coloca o drone para rastrear aquele objeto. Então o drone vai estar ali seguindo aquele objeto, fazendo órbita ao redor do objeto, para fazer um vídeo bem bacana e já automático. Qual é a grande questão disso? Muito drone tem essa opção de fazer esse tipo de filmagem, porém a maioria dos drones não tem todos os sistemas de obstáculos funcionando. Por exemplo, R2S ele não tem o sistema lateral, o Mini 3 Pro ele só vai ter frontal e traseiro, ele não vai ter esse sistema 360. Então, dependendo do modelo que vocês tenham, você está fazendo a órbita ali, o drone está circulando ao redor, se tiver algum obstáculo do lado do drone, ele não vai ver, vai bater, vai cair e você vai ter um prejuízo. Então, entenda muito bem em relação a isso. A dica número 15 é justamente entender como o desvio de obstáculos funciona, que é justamente o que eu acabei de falar. Gente, você tem que ter um conhecimento pleno do seu equipamento antes de você estar utilizando ele à torta e à direita. Você comprou um Mini 4 Pro, entenda que ele tem um sistema 360, mas que ele não funciona muito bem em baixa luz. Então você não pode se confiar nele mesmo que seja um sistema omnidirecional. Mesma coisa para o R3, mesma coisa para o Mavic 3 Pro. Então assim, não adianta, ele tem um sistema 360. Sim, mas você sabe realmente como ele funciona? Você sabia que em baixa luz ele não vai estar funcionando? Então tudo isso influencia no resultado do seu voo, na sua performance e no risco que está envolvido na sua atividade. Então, novamente, tenha conhecimento completo do seu equipamento. E seguindo aqui, cara, pegou um drone, pegou um negócio bacana, vá para um lugar show, vá para uma praia, vá para um lugar novo, que te dê inspiração para você fazer imagens melhores. Nada melhor do que você estar com um equipamento massa em um lugar novo que você não conhece e você quer fazer alguns registros. Isso é muito bom para você praticar, para você se recompensar, fazer umas imagens legais. Quem sabe com essa imagem imprimir um quadro, colocar na sua parede, um registro bacana. E isso tudo serve para renovar a inspiração da gente, né? Então a dica é justamente essa: vá para um lugar que vale a pena filmar. E linkado com isso, pesquise bem a sua localização antes de você sair. Eu vou viajar para Fernando de Noronha. Onde é que eu posso voar em Fernando de Noronha? Quais são os principais pontos? Quais são as praias que estão permitindo o uso de drone? Qual é o lugar bacana? Qual seria uma composição legal para eu fazer? Tem um local que a água é mais rasa, eu consigo fazer fotos de cima que eu posso estar pegando a vida marinha ali.
Isso é um exemplo. Vou para Chapada Diamantina. Posso filmar em todas as cachoeiras da Chapada Diamantina? Posso filmar as trilhas? Tem trilha que ela é mais arriscada? Qual é o clima que vai estar lá? Eu vou estar com uma previsão de chuva? Vai estar de boa para voar drone ou não? Como é que é o vento? Tudo isso é pesquisa e tudo isso, caso você tenha essa informação antes, vai te ajudar bastante na hora que você realmente estiver ao vivo ali no lugar, pois você já vai ter tudo aqui na sua mente, tudo já planejado. E beleza, você chegou no lugar, tá ali filmando, é muito bom você ter um objeto de assunto quando você estiver filmando. Seja ele um carro onde você está acompanhando ele na estrada, seja uma pessoa onde você está filmando ao redor da pessoa, pois sempre tendo um assunto além do local ajuda a compor melhor a história. Pode ser uma pessoa chegando numa praia, como eu já falei, pode ser um carro numa estrada, você pegando, traqueando ele ao redor, traqueando ele por trás, de frente. Tudo isso ajuda a você ter um filme, uma filmagem mais imersiva. E continuando aqui, qual é a razão para você estar fazendo esse vídeo? Quando você vai filmar e você não tem objetivo nenhum, simplesmente você vai fazer vários vídeos aleatórios e você vai torcer para ter alguma coisa legal. Quando você já sabe muito bem o que você quer filmar, onde você quer filmar e você já visualizou esses takes, tudo se torna muito mais simples. O seu voo ele vai ser direcionado para aquilo, você vai conseguir fazer o voo de forma muito mais rápida, você vai entregar um resultado muito mais preciso e planejado, e na hora de você montar sua composição numa edição, seja para um vídeo comercial ou seja por hobby mesmo, você já vai ter em mente ali algo muito mais fácil para você conseguir formular um vídeo de alto engajamento. Então o resultado fica muito mais bacana, muito mais imersivo, muito mais intenso. Então fica a dica. E a próxima aqui é justamente não voar tão alto quanto possível. No Brasil você pode voar a 120 metros de altura. Você vai precisar voar sempre a 120 metros? Não. Até porque é bom você voar mais próximo de alguns objetos para que você consiga ter uma imersão maior e uma composição melhor de quadros, onde você vai ter o background ali no fundo, a sua paisagem ali e um objeto de interesse mais próximo aqui. Eu gosto de fazer muito isso em Petrolina, por exemplo, voando próximo às barquinhas, voando ali perto da orla, onde você tem o resto da orla ao fundo e os objetos que estão passando aqui mais próximo, como o assunto, né? Então isso ajuda bastante. E isso serve para qualquer tipo de composição que você está fazendo. É sempre bom, na verdade, você ter uma variedade de alturas para que você componha vários tipos de take e assim você consiga fazer uma composição muito mais imersiva. E seguindo aqui tem justamente a filmagem de topo. Ela é muito importante, que é um ângulo muito único, onde você vai conseguir estar filmando ali com a visão de um pássaro, que é justamente a visão de planta, e que ele passa um tipo de filmagem muito diferente, muito único para esse tipo de equipamento, que é algo que é mais exclusivo para drones mesmo, quando você compara com outros tipos de câmera, onde você está ali na cidade, você pode ter uma vista que parece uma maquete. Isso serve tanto para cidade, rios, você pega nos barcos de cima, as pessoas de cima, então isso passa uma sensação bem diferente, isso é muito bacana. Outra coisa, você está filmando, você tem ali um assunto em específico, usa esse assunto para dar uma ideia de escala. Então imagine você tem uma pessoa, você tem uma montanha gigante lá atrás, tenta filmar os dois de modo que você consiga comparar o tamanho da pessoa com o tamanho da montanha que está ali, para você dar uma ideia da imensidão daquele lugar. Então isso é um exemplo, isso também serve para carros, pessoas, casas, qualquer tipo de objeto que sirva como comparativo de tamanho para a imensidão do que você tem ali, para o cenário que você tem ali atrás. E seguindo aqui, gente, filme na hora dourada. O que é a hora dourada? A hora dourada é ali no amanhecer do sol e no pôr do sol, que é justamente a hora onde o sol está mais baixo, a luz está mais suave, os tons estão mais quentes e aí você tem um realce nas cores de pele das pessoas, você tem um realce ali com o pôr do sol, as nuvens meio avermelhadas, e isso dá uma sensação muito boa e é justamente a hora que a maioria das pessoas está fazendo a filmagem, pois você vai ter um melhor resultado, você vai ter um take mais cinemático dessa forma. E seguindo aqui, associado justamente à hora dourada, a próxima dica é você procurar sombras. O que seria procurar sombras? Quando você está no pôr do sol, principalmente, você tem aquelas sombras elevadas ao longo ali da sua composição, seja dos carros, das construções na cidade, das pessoas passando ali, e isso torna composições interessantes, que vale a pena você estar explorando quando você estiver ali, principalmente fim de tarde ou amanhecer. E seguindo aqui, a próxima dica é você dividir a composição ao meio, que seria o background e foreground. O que seria isso? É você ter o plano de fundo e o assunto na imagem, ou seja, você ter duas composições dentro do seu frame, onde você tem
o elemento que está ali atrás, que está justamente compondo, pode ser uma montanha, pode ser uma floresta, pode ser algo parecido, e o que está ali na frente, que pode ser justamente uma pessoa, um objeto, um carro, um assunto em questão, que quando você compõe dessa forma, você tem realmente algo, como é que eu posso dizer, um vídeo mais chamativo. Outra maneira é quando você tem objetos aqui mais próximos e um ambiente bem longe ali no final da sua composição, que pode ser, por exemplo, imagine que você está com um drone passando ali ao longo de casas e lá no final você tem uma montanha ali. Então seria justamente uma maneira de você conseguir deixar sua composição dessa forma e mais dinâmica. E a próxima dica aqui é você justamente explorar o conceito de leading lines na sua fotografia e nos seus vídeos com drone. O que seria isso? As leading lines também são chamadas de linhas de direção. Elas servem como um norte ali na sua imagem. Imagina que você tem aqui esse quadro aqui onde eu estou filmando e tem uma estrada bem aqui no meio, assim, sendo direcional para o seu vídeo. Você pode utilizar dessa forma. Pode ser o conceito de arquiteturas, onde você tem linhas justamente direcionando para algum ponto. Precisa ser para o centro da imagem? Não. Você pode estar direcionando para outros lados da sua imagem, mas de preferência que você tenha justamente linhas direcionando a atenção do espectador no seu vídeo. Próximo ponto é justamente você tentar composições diferentes. Então sempre tente sair ali do quadrado, pensar diferente, para que você esteja fazendo não só aquele sempre feijão com arroz que você está acostumado, pensar em outras composições, como por exemplo, como a gente já falou anteriormente, você está filmando ali de cima, que é justamente a vista de planta, ver como outras pessoas estão fazendo na internet para você ter alguma inspiração. Isso é muito bom, tem muito conteúdo bacana nas redes sociais, para que você esteja assim sempre inovando no seu conteúdo e você esteja sempre saindo ali, não fazendo apenas o mais do mesmo, né? E beleza, você está ali fazendo a sua captação, seu vídeo, e você está ali no modo automático, se você não está prestando muita atenção na sua exposição, quando você vê no histograma está tudo estourado. Então é muito importante que você olhe o seu histograma, pois ele é uma forma muito fácil de você conseguir verificar se a sua imagem está ou não estourada, se ela está muito super exposta. E aí é justamente você estar utilizando filtros ND para que você consiga reduzir essa exposição. E a próxima dica aqui é justamente você estar fazendo Starburst. O que seria isso? Para os drones mais básicos, como o Mini 3, Mini 3 Pro, eles não tem como você mudar o f-stop dele, ele é fixo em f1.7. R2S também não. E aí seria justamente uma dica para drones mais profissionais, como por exemplo o Mavic 3 Pro. O Mavic 3, ele permite que você mude a abertura da lente de f2.8 até f11. E quando você fecha mais essa lente, é quando você faz aquele efeito Starburst, onde você deixa as luzes com aquele efeito, onde você tem vários raios saindo dela assim, de forma bem contornando ali a luz principal, que fica muito bacana. Isso é muito bom, principalmente para fotografia. Então vale a pena vocês estarem testando justamente isso. E a próxima dica aqui é você estar justamente utilizando um grid. O que seria isso? Gente, é você ir lá na configuração, você ativa justamente você poder ter aquelas linhas de marcação, onde você tem as diagonais, as centrais, aquele ponto focal ali, que ajuda muito você a fazer a composição do seu vídeo e da sua foto. E a próxima dica aqui é para você congelar a ação. O que seria isso? Você está filmando um esporte, você está filmando algo que é muito rápido ali, que está passando, um animal correndo, alguma coisa assim, ou um carro que esteja em alta velocidade. Aumenta seu shutter speed, isso principalmente quando você tem dias claros. Aí nesse caso você não pode estar utilizando filtros ND, e aí você vai conseguir fazer uma foto que ela realmente paralisa ali aquele momento, paralisa ali aquela ação. E a próxima dica aqui é você estar utilizando filtros ND para você poder borrar a sua imagem, principalmente durante o dia. À noite você não precisa tanto de filtros ND para poder fazer esse tipo de fotografia, pois você consegue ali deixar tranquilamente em 1 segundo, 2 segundos de exposição, sem estar utilizando filtros ND à noite. Mas de dia, quando você tem muita luz ali, se você tentar deixar 1, 2 segundos de exposição, vai estourar a imagem completamente. Então você coloca o filtro ND e aí você me pergunta, para que é que eu vou fazer isso? Porque quando você coloca o filtro ND e faz longa exposição, você vai ter os rastros do carro também de dia, você vai ter os rastros do movimento de pessoas, que realmente deixam o vídeo um pouco mais cinemático. Isso é muito importante para quando você está fazendo time-lapses, pois assim você tem aquela fluidez ali do momento e o tempo passando e as pessoas transitando ali na sua cena. E a próxima dica é justamente você estar fazendo o bracketing. E o que seria o bracketing? É quando você faz, nas opções de fotografia, você consegue direcionar lá, configurar para que ele tire uma série de 3 fotos em sequência, onde você tem uma exposição adequada, uma exposição acima e uma exposição abaixo. Para que serve isso?
porque você pode na edição tá pegando essa foto, esse conjunto de fotos, e aí você vai recuperar melhor. Na foto que está mais escura, você recupera melhor o céu. Na foto que está mais clara, você recupera melhor as sombras. E aí você consegue misturar as três ali para fazer uma foto HDR com muita qualidade, onde você não está perdendo nenhum detalhe em nenhum tipo de situação. Isso é muito bom, por exemplo, para pôr do sol, como por exemplo o céu está bem claro e o seu assunto ele vai estar mais escuro. Ou se o seu assunto estiver bem exposto, o céu vai estar estourado. Então é bacana você usar um bracketing para conseguir recuperar bem detalhe de tudo. E a próxima dica aqui, gente, é você estar utilizando o sensor completo para você fazer suas fotografias. Como assim? Quando você está fazendo a fotografia, você tem a opção de deixar ela já no modo 16:9 ou você já está girando ela no formato Instagram. O ideal é que você faça suas fotos no modo 4:3, porque assim quando você estiver fazendo a sua pós-produção, você consegue cropar melhor e ter uma flexibilidade. Então você vai fazer uma foto que é quase que um quadrado ali, e aí, eu quero fazer ela na horizontal. Você consegue mexer ali para cima e para baixo nela, você tem essa margem. E a mesma coisa acontece quando você está fazendo a foto na vertical. Você pode cropar ela também para vertical e você pode estar justamente tendo essa flexibilidade a mais. E a próxima dica é, aproveitando que a gente está falando de fotos, sempre tire foto em RAW. Isso é uma dica que eu sempre passo nos meus vídeos. Sempre tente tirar foto em RAW. Por quê? Porque você vai conseguir gravar mais informações e essas informações adicionais vão ser muito úteis para que você possa fazer uma edição um pouco mais agressiva, você consiga recuperar melhor as sombras, mesmo que o arquivo ele fique um pouco mais pesado, mas você tem um cartão SD bom para isso, né? E a próxima dica aqui é imprima suas fotos. Gente, é muito importante você estar fazendo ali as fotografias ali no momento, no arquivo digital, mas nada melhor do que você estar ali na sua casa e você está lembrando ali daquela sua memória, daquela sua viagem que você fez, onde você fez aquela foto épica com drone. Isso é muito importante. Então, pessoal, já alinhado com esse assunto de quadros, né, de imprimir suas fotos, aqui nós temos um quadro que eu fiz na viagem para a Islândia em 2019, com as auroras boreais. Esse aqui é em Hafnarfjörður, que é uma das cidades mais ao norte, onde eu estou mostrando aqui o Arctic Range, que é um dos símbolos importantes do país, onde eles fizeram homenagem justamente a Stonehenge, mas que está localizado na Islândia. Não sei se dá para ver, mas estou bem aqui, ó, em carne e osso, e isso serviu como uma ótima memória dessa viagem. E a próxima é, faça movimentos contínuos e suaves para que você tenha vídeos cinemáticos. Não adianta você estar fazendo aquele vídeo ali todo louco, onde você está botando o drone para um lado, para o outro, depois vai fazer outra coisa. Isso não é cinemático. Sempre o modo cinemático é você estar fazendo ali vídeos contínuos, vídeos suaves, onde você está fazendo o vídeo ali, normalmente ele é mais devagar, com movimento ali em constância, sem que você tenha interrupções. Então tente fazer dessa forma e você vai ver que seus vídeos vão melhorar drasticamente. E a próxima dica é, use o modo cinemático. Para que você vai usar o modo cinemático? Quando você ativa esse modo no seu controle, o seu drone ele vai ficar drasticamente mais lento. E isso vai ser muito bom justamente para que você possa fazer os vídeos cinemáticos que foram da dica anterior. Você ativa esse modo e aí você vai poder fazer seus vídeos ali com muito mais suave, com muito mais fluidez, de uma forma muito mais cinemática, para que você tenha um resultado bacana. E a próxima dica aqui é justamente o modo contrário, que é o modo esporte. Esse modo aqui você tem que ter muita atenção, verificar se não tem fio, se não tem objetos ali próximo, porque ele vai desativar todos os seus sensores e vai deixar você explorar ao máximo a velocidade do drone. Para que serve isso? É bem simples. Você está querendo pegar uma cena mais dinâmica, perseguindo um carro, perseguindo um objeto, ativa o modo esporte, aí você vai conseguir ter um dinamismo maior na sua cena, fica muito bacana. E agora seguindo aqui é justamente você filmar em log. Para que você vai filmar em log? Log é basicamente você está fazendo uma filmagem em RAW, assim como você faz as fotos, onde você vai ter um vídeo mais bruto, com menos contraste, menos saturação, e você vai estar justamente podendo fazer a sua edição na pós-produção, onde você vai adicionar a saturação da forma que você quer, deixar as cores da forma que você quer, tendo muito mais flexibilidade para vídeo. É um trabalho a mais, mas te dá mais liberdade. E a próxima dica é, use filtros ND para que você tenha um blur natural nos seus vídeos. O que seria isso? É justamente você ter aquele desfoque de movimento. Quando você deixa um filtro ND, você permite que você esteja filmando principalmente de dia com a regra do dobro do shutter speed. Então se você está filmando um vídeo em 60 quadros por segundo, você tem que deixar lá o shutter em 1/120
e você vai ter justamente essa fluidez melhor no vídeo, ele vai ficar muito mais natural. De dia isso não é possível se você não usar filtros ND, porque 1/120 ele ainda vai permitir muita luz no sensor e o vídeo vai ficar estourado. Então para resolver isso, você coloca um filtro ND, deixa o shutter ali em 1/120 e aí você vai conseguir ter justamente essa fluidez mais natural no seu vídeo. E seguindo aqui, use sempre o menor ISO possível. Isso aqui serve tanto para fotos quanto para vídeo. Quanto menor o ISO, menos você está forçando o sensor. Quando você está forçando menos o sensor, você tem melhor a qualidade de imagem. Você tem menos daquele granulado, você tem menos daquele ruído na imagem. Isso é muito importante. Então, por exemplo, uma dica em baixa luz é, se você deixar no modo automático, ele já vai naturalmente aumentar o ISO e você vai perder ali, porque ele vai estar introduzindo ruído na sua imagem. Em vez disso, bota no modo manual, reduz o ISO e aumenta o shutter speed ali para 1-2 segundos quando você estiver fazendo fotos, e assim você vai ter fotos muito limpas, mesmo à noite mantendo o ISO mais baixo. E para vídeo realmente não tem muito o que fazer, você tem que deixar o shutter o menor valor possível, tentando manter o ISO ali de uma forma mais controlada. E a próxima dica aqui é uma que eu uso padrão aqui em todos os meus vídeos. Normalmente eu sempre estou filmando em 4K 60 quadros. Ah, por que você não filma 4K 30? Porque 60 te dá mais flexibilidade. O que o 60 faz? Quando você está filmando em 60 quadros, você tem a flexibilidade de poder estar desacelerando a imagem em 2 vezes, o seu vídeo em 2 vezes. Ou seja, se você está filmando ali normal e você já gostou daquele resultado, beleza. Mas caso você queira desacelerar, você ainda pode fazer isso em até 50%. Então isso eu acho muito útil. E normalmente nos vídeos agora que eu estou fazendo com drone, eu estou sempre filmando dessa forma. E a próxima dica aqui é você tentar filmar em slow motion para esportes, para momentos ali que são mais rápidos. Por quê? Porque quando você está filmando ali, por exemplo, 4K 120, 4K 100 quadros, ou até 1080, 240 quadros ou 120 quadros, você permite ter muito mais detalhe daquele movimento ali, daquela ação. Então você tem ali um carro que está fazendo uma curva na areia e está pegando ali aquela poeira subindo. Você filma em 120 quadros por segundo e você vai conseguir desacelerar em até 4 vezes aquele movimento e vai deixar o take bem cinemático, bem diferenciado. E a próxima dica aqui é você estar fazendo o efeito parallax. O que seria isso? É quando você tem um objeto aqui, você tem um plano de fundo e aí você está com o drone ali arrodeando justamente aquele ponto de interesse, onde tudo que está ali atrás está girando, sendo que de uma forma mais rápida. Isso fica muito mais evidenciado quando você está usando um zoom, seja ele um zoom digital ou um zoom óptico, quando você tem um drone como o R3 ou como o Mavic 3 Pro. Então isso ajuda bastante e deixa o efeito de uma forma muito mais intensa. Fica bacana e vale a pena você estar aplicando ali nas suas imagens. E a próxima dica aqui, gente, usa o foco automático. Não sei se vocês sabem, mas os drones também têm a opção de foco manual. Eu não sei para que você estaria utilizando isso, é uma coisa muito nichada assim, não vejo muito necessidade. Mas caso você aperte ali sem querer e você deixe dessa forma, ele não vai estar focando automático ali nos seus vídeos, então vale a pena garantir que você está no modo automático, para que você depois não faça uma filmagem longa e quando você vai olhar ela no computador tá tudo borrado, né? Então fica a dica. Próxima dica aqui é, utilize o balanço de branco manual. Para que você vai estar fazendo isso? Isso é bom em alguns cenários específicos, não todos, mas às vezes quando você deixa o balanço de branco no automático, quando você tem uma mudança brusca de cena de tons mais quentes para tons mais frios, ele vai estar automaticamente ajustando ali o balanço de branco e isso pode ter alguns resultados um pouco diferentes, um pouco longe da realidade. Então vale a pena, dependendo do caso, você está utilizando o balanço de branco manual para que você esteja evitando justamente isso. E a próxima dica aqui é use o assistente de cores. O que seria isso? Você está ali filmando em log. Quando você filma em log, vocês sabem que a tela fica muito sem contraste, sem cores, sem saturação e fica uma coisa bem ruim de você estar visualizando. Você pode ativar uma opção de assistente de cores, onde ele vai aplicar dentro do drone, dentro da visualização ali, um LUT, como se fosse um LUT, né, para deixar as cores normais enquanto você está filmando em log. Pois assim você já consegue ver mais ou menos como vai ficar a cena depois que você aplicar a sua pós-produção, a sua colorização no computador. E a penúltima dica aqui é tenha uma sequência de takes padrão em mente, ou seja, eu vou filmar um local específico, você já sabe mais ou menos os takes que você vai fazer. Se você sabe que você tem um assunto, um objeto em comum ali, um objeto de interesse,
sabe que você vai fazer uma órbita, você fazer pegando de planta, você fazer se aproximando, se afastando e subindo. Então você já pensa em alguns takes padrão para que você esteja fazendo ali, para garantir que quando você esteja na sua pós-produção, na sua edição, você tem material suficiente sempre para você garantir um resultado bacana, independente do que aconteça. E aí você fez os takes padrão, você já pode estar experimentando com outras coisas para que você complemente a sua produção e tenha um resultado bem diferenciado. E a última dica aqui, gente, é se divirta. É muito importante que quando você esteja fazendo isso, não faça apenas porque eu preciso estar fazendo esse take e tal. Sempre relaxe, se divirta no momento. É muito bacana estar fazendo voos com drone. É um tipo de profissão assim que eu considero muito divertida. Eu gosto bastante de estar fazendo isso, e sempre que eu estou fazendo, quando eu vejo ali a imagem se formando e o resultado final desse trabalho, sempre me enche os olhos. Eu gosto demais desse resultado. Então, não leve tão a sério, tenha todo cuidado ali para fazer suas filmagens com qualidade, sempre lembrando de obedecer todas as regras do país que você esteja, e tenha diversão no seu processo, pois com isso tudo fica mais leve e mais fácil. E essas foram 50 dicas de drone do iniciante para o profissional. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos cinemáticos, para mais conteúdo de audiovisual. E agora veja esse vídeo aqui, onde eu estou falando de 100 movimentos de drone, desde o iniciante ao avançado. Um grande abraço, tudo melhor sempre e até mais!